Olá, amigos e amigas. Hoje o programa Agenda Econômica vai examinar o tema investimentos diretos estrangeiros no Brasil. O volume de investimentos diretos estrangeiros no Brasil durante 2012 somou 65,2 bilhões de dólares. De acordo com o Banco Central, os investimentos externos são atualmente mais distribuídos tanto em volumes como em setores, dirigindo-se à área alimentícia, metalúrgica, de serviços e comércio e também de serviços financeiros. O papel desses investimentos em economias em desenvolvimento desperta grande debate. Seus críticos vislumbram neles apenas o papel de especulação financeira ou de transferência patrimonial, o que de fato tem ocorrido no caso brasileiro. Que mecanismos de controle o governo possui sobre esses investimentos para garantir que, de fato, estimulem a expansão produtiva? Como evitar a mera especulação financeira? Como deter o processo de desnacionalização patrimonial em curso atualmente? Essas e outras questões serão analisadas no programa Agenda Econômica de hoje, que tem como convidado o economista e professor José Luiz Oreiro, professor de Economia da Universidade de Brasília. Junto comigo, o jornalista Davi Emerick. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Como é que o senhor analisa esse resultado bastante expressivo, esse crescimento, aliás, de investimentos diretos estrangeiros ingressados na economia brasileira, que alcançou em 2012 65,2 bilhões de dólares? Primeiro que houve, na verdade, uma redução com respeito a 2011, tá? Foi uma redução pequena, de 2%, mas houve uma pequena redução. Mas o segundo fato que a gente tem que levar em consideração é de que há no mundo atualmente um aumento considerável do investimento externo direto direcionado a países emergentes em desenvolvimento. Na verdade, em 2012, pela primeira vez nos últimos 40 anos ou mais, o investimento externo direto em países em desenvolvimento superou o investimento externo direto em países desenvolvidos. Né? Geralmente, o investimento externo direto em países desenvolvidos era muito superior ao dos países emergentes ou em desenvolvimento, mas este ano, quer dizer, ano passado, isso se inverteu e os países em desenvolvimento receberam um volume muito maior de investimento externo direto. Qual o valor desse? O senhor tem números desse total? Não? Olha, o investimento externo direto no mundo em 2012 totalizou algo como 1,3 trilhões de dólares, o que significa uma redução de mais ou menos 300 bilhões de dólares com respeito ao ano de 2011. Na verdade, o investimento externo direto ainda não se recuperou da crise de 2008. Tá? O investimento externo direto no mundo alcança o seu valor máximo no ano de 2007, mais ou menos 2 trilhões de dólares. Em 2008 ele tem uma pequena queda, em 2009 ele tem uma queda de 33%. Tá? É o patamar mais baixo da série dos últimos 10 anos. Ele ensaia uma recuperação em 2010 e em 2011, mas volta a cair em 2012, basicamente devido à queda do investimento externo direto nos países desenvolvidos. Então, professor, pelo que o senhor está dizendo, me parece que não existe... só está empurrando, está sobrando dinheiro no mercado internacional, está mudando, não há uma liquidez tão grande de dinheiro para ficar investindo, mas está mudando um perfil dos investimentos, seria isso? Porque houve época que estava sobrando dinheiro no mundo, então não tinha onde colocar, se colocava no especulativo ou no investimento direto. Mas hoje está mudando o perfil do investimento? Está mudando o perfil do investimento, até porque o perfil de crescimento do mundo está mudando. Quer dizer, as economias desenvolvidas, Europa, Japão, Estados Unidos, ou estão em crise ou com um crescimento muito baixo, enquanto que o 80% do crescimento mundial está vindo dos países em desenvolvimento, particularmente China, Índia, etc. O Brasil, apesar de ter crescido pouco nos últimos 2 anos, também é um recipiente importante de investimento externo direto. Então, de fato, há uma mudança na destinação do investimento externo direto em direção a países em desenvolvimento, mas também é importante lembrar que, comparado com 2007, você teve uma queda significativa do investimento externo direto. Se em 2007 era de algo 2 trilhões de dólares, em 2012 foi 1,3 trilhões de dólares. 700 bilhões de dólares 700 bilhões de dólares desapareceram. Como é que o senhor explicaria essa inversão? Seria por causa da crise que agora os países emergentes passam a receber mais do que os países mais desenvolvidos?
É por causa da crise nos grandes países capitalistas? A crise nos países capitalistas realmente explica boa parte desse fenômeno. Tá? Se você pensar que companhias europeias estão desinvestindo, tá, em função da crise nos seus próprios países sede, tá? Ou seja, desinvestir significa que essas empresas estão vendendo ativos no exterior. Então, certamente que a crise nos países envolvidos, principalmente na Europa, na medida que não há uma expectativa de reversão dessa crise a médio prazo, a curto e médio prazo, certamente explica parte desse fenômeno. Mas não é só isso. Quer dizer, o fato é que a estrutura produtiva e econômica do mundo está mudando de eixo, está saindo do Atlântico Norte, que é basicamente Estados Unidos e Europa, e se dirigindo para o Pacífico, basicamente para o Sudeste Asiático e China. Tá? Então, é natural que, na medida que o eixo econômico do mundo esteja mudando do Atlântico Norte para o Pacífico, você tenha também uma mudança considerável da destinação do investimento externo direto. E não é um espasmo, não é, professor? Não é uma coisa que está acontecendo por causa da crise não, e tal. Não. É uma coisa que o senhor acha tendencial. que possa... É tendencial e permanente. É tendencial. Inclusive, no relatório da UNCTAD, que eu li antes de fazer essa entrevista, tá, é notável que, apesar dos ciclos, os altos e baixos, no caso dos países emergentes, há uma tendência de crescimento do investimento externo direto. Ao contrário dos países envolvidos, que você tem grandes ciclos tá, de flutuação do investimento externo direto, mas, pelo menos nos últimos 10 anos, sem nenhuma tendência perceptível de aumento ou de redução. Agora, no caso chinês, a China sempre surpreende, agora teria havido uma redução no investimento direto estrangeiro em direção a ela. No caso chinês, o que está acontecendo é que há uma desaceleração do crescimento da China, quer dizer, a taxa que agora os chineses consideram desejável, sustentável, de crescimento está em torno de 7,5%, e o próprio êxito econômico da China, que foi um modelo de crescimento baseado em exportações, ele está chegando ao seu fim, no sentido de que a absorção crescente de mão de obra do campo nas cidades via indústria está levando a um progressivo aumento dos salários na China, então está deixando de ser tão conveniente para as empresas transnacionais se instalarem em território chinês e passam a se instalar no Vietnã, na Malásia e em outros locais onde os salários são mais baixos. Isso é um movimento sindical forte, porque o dia que tiver um movimento sindical forte lá, a coisa ainda fica mais difícil. Exatamente. Professor, que além dessa entrada de investimento direto, ele está tendo uma distribuição bastante razoável, ele não está vindo para um único setor, está indo para alimentos, para metalurgia, serviço e comércio e serviços financeiros. O senhor acha também que essa diversificação é tendencial também? Quer dizer, há uma tendência a jogar dinheiro em vários setores da economia, ao invés de focar em um só que poderia ser mais lucrativo? A economia brasileira é uma economia bastante diversificada. Tá? Então, é natural que você tenha uma maior diversificação do investimento externo direto, ainda mais num contexto em que o nosso mercado doméstico cresce de maneira bastante razoável. Né? Quer dizer, aliás, uma coisa sui generis no Brasil, que, na verdade, o nosso mercado cresce até uma taxa razoável, mas nos últimos anos a produção não tem acompanhado o crescimento do mercado, que a gente tem atendido basicamente via aumento de importações. Eu acredito que parte desse investimento externo direto que tem vindo para o Brasil nos últimos anos seja em antecipação a barreiras comerciais que o governo brasileiro possa colocar nos próximos anos para deter o processo de desindustrialização. Certamente que nós vamos ter muito investimento chinês já pensando nesse tipo de situação. Tá? Por exemplo, o investimento chinês da indústria automobilística. Tá? Então, na verdade, a teoria de investimento externo direto, que foi pensada lá no século passado, ela explicava o investimento externo direto em função de barreiras comerciais. Então, se, por exemplo, a General Motors tinha dificuldades para vender automóveis no Brasil em função, seja de barreiras comerciais, seja de taxas múltiplas de câmbio, etc. Então, para contornar essas barreiras, a General Motors instalava a fábrica no Brasil e ela conseguia fazer um bypass, né, dessas barreiras comerciais. Então, eu acredito que no caso chinês relacionado com a economia brasileira, pode haver investimentos chineses em setores como o setor automobilístico, devido a uma espécie de antecipação de barreiras comerciais que o governo brasileiro possa implementar em função da desindustrialização da nossa economia. Eu vou apresentar aqui alguns quadros e pedir ao senhor alguns comentários sobre isso, né? Porque em 2011
o Brasil foi a quarta economia do mundo que mais recebeu investimentos diretos estrangeiros, logo após os Estados Unidos, China e Bélgica. Em 2012, até os dados que a gente dispunha, talvez o senhor tenha mais atualizados, o Brasil é a quinta, ou seja, perdendo para a China, Estados Unidos, Índia e Indonésia, segundo o relatório da Intact. Que comentários ou advertências o senhor faria a respeito desse cenário? Olha, não necessariamente nós temos a quarta ou a quinta economia que mais recebe investimento externo direto no mundo é um dado positivo. Tá? Nós temos que ver exatamente qual é a qualidade desse investimento externo direto. O caminho, então, mais para a advertência. O caminho mais para a advertência. Até porque, como o Ministério da Fazenda e o Banco Central implantaram nos últimos anos controles à entrada de capitais, tá? É possível, e eu não tenho dados e não conheço estudos sobre isso, mas é possível que uma parte dos capitais especulativos possam entrar disfarçados de investimento externo direto. Tá? Isso é possível. Por exemplo, via fusões e aquisições. Isso é possível de ser feito. Tá? Ou seja, ao invés de você ter um empréstimo intercompanhias, né, que seria classificado não como investimento externo direto, mas como empréstimo, né, você pode ter uma entrada desses capitais especulativos na forma de investimento externo direto. Então, dizer que nós só somos a quarta ou a quinta maior economia do mundo em termos de recepção de investimento externo direto, isso realmente não é necessariamente um motivo de orgulho. Temos que olhar com cuidado a qualidade desse investimento externo direto. Professor, parece que esses números têm surpreendido um pouco o pessoal do Banco Central, principalmente quem cabe mais essas avaliações. As autoridades brasileiras têm consciência desse fluxo ou realmente o pessoal tem sido pego de calça curta? Não, elas têm consciência e eu acho que a posição do governo brasileiro tem sido de complacência com respeito a esses fluxos. No sentido de que nós temos um déficit em conta corrente mais ou menos da ordem de 2,5% do PIB, que, se eu não me engano, em termos de bilhões de dólares, daria 55 bilhões. 54 bilhões. 55 bilhões de dólares. Então, a conta de padeiro que o governo brasileiro faz é mais ou menos a seguinte. Temos um déficit de 55 bilhões de dólares, nós temos investimento externo direto de 65 bilhões, sobram 10, portanto, fechamos... Dá para tomar cervejinha do final de semana. Dá para fechar o balanço de pagamentos. Tá? Eu acho que essa é a conta que se faz, que tem uma certa razão, no sentido de que esse déficit em conta corrente, enquanto ele estiver sendo financiado por investimento externo direto, não está levando a um aumento do endividamento externo, mas está levando ao aumento do passivo externo líquido. Ou seja, o fato de que ativos de residentes brasileiros estão sendo vendidos no exterior, né, para cobrir o buraco do balanço de pagamentos. Dizendo de outra forma, estamos crescentemente desnacionalizando a nossa economia. Agora, o que ocorre ao lado da entrada dos investimentos diretos estrangeiros precisa ser medido com muita atenção também a questão do estoque de capitais estrangeiros no Brasil. Porque o relatório do Banco Central, publicado recentemente, mostra que o total de capital estrangeiro no Brasil aumentou tanto em relação, por exemplo, tomando aqui o mês de setembro do ano passado. Ele teria aumentado aí em uma relação de um ano, né, bastante, ascendendo a 1.459.091.000.000. Como é que o senhor analisaria esse volume? Porque ele seria muito maior até que, por exemplo, o superávit primário que o Brasil tem. É preocupante esse estoque de capital estrangeiro? Veja bem, é aquilo que eu estava falando ainda há pouco sobre a desnacionalização da economia brasileira. Tá? Quer dizer, quando você tem um déficit em conta corrente, tá, que é o caso do Brasil desde 2007, você tem que financiar esse déficit. Como é que você financia um déficit numa moeda que você não emite? Quer dizer, o Brasil não emite dólares. Tá? Então ele tem que financiar isso. Bom, ele pode financiar isso tomando dinheiro emprestado ou vendendo ativos. Bom, a experiência brasileira com tomar dinheiro emprestado, que foi o que nós fizemos nos anos 70, foi péssima. Né, que levou à crise da dívida e toda a década perdida. Né? Então, o que nós temos feito mais recentemente ao invés de tomar dinheiro emprestado, é vender ativos. Bom, isso é menos ruim do que tomar dinheiro emprestado. Por quê? Porque quando as coisas vão mal, as empresas multinacionais remetem menos dinheiro para o exterior. Então,
e você não tem um compromisso fixo, ao contrário de quando você tem uma dívida. Se você contrai uma dívida com o Citibank, por exemplo, aquela dívida tem um contrato e o contrato estabelece que, por exemplo, você tem que pagar 7% de juros ao ano, faça chuva ou faça sol. Já o contrato implícito que você tem com a General Motors, ele diz mais ou menos o seguinte: olha, se as coisas forem bem no Brasil, vocês podem remeter mais dinheiro para o exterior. Caso contrário, vocês remetem menos. Então, a qualidade do passivo externo é melhor quando você vende ativos do que quando você toma dinheiro emprestado. Mas o fato é que você está desnacionalizando a economia, o que significa que parte das decisões de investimento de nossa economia não serão tomadas com base em considerações exclusivamente domésticas. Quando o senhor fala ativo, também as concessões, frequências de rádio, televisão, telefonia celular, não é necessariamente um ativo físico, uma fábrica. Sim, claro, claro. Ativo podem ser intangíveis também. Intangíveis também. Podem ser intangíveis e intangíveis. Isso. Então, veja bem, quanto mais desnacionalizada for a economia, menor vai ser o percentual de investimentos que vão ser decididos com base em considerações exclusivamente brasileiras. Então, a General Motors pode decidir não investir em fábricas no Brasil porque, de repente, é mais lucrativo produzir na Argentina, ou no Uruguai, ou no México, ou em algum outro lugar. No próximo bloco, nós vamos analisar onde está localizado esse capital externo no Brasil e também as remessas históricas de capital para o exterior. Continue com a gente.